Neste vídeo, iremos ver sobre os parâmetros de lançamentos e relatórios, onde mostraremos cada opção e qual sua utilização. Na sequência dos parâmetros gerais, temos aqui a aba Plano de Contas. Na aba Plano de Contas, temos aqui quantidade de dígitos do código contábil. Aqui definiremos qual a quantidade de dígitos do plano de contas, que poderá ser de 7, 9 ou 16 dígitos, a critério do usuário. Então, neste caso aqui, eu já parametrizei que eu vou usar uma empresa de 7 dígitos. Código reduzido com dígito verificador. O último dígito do código reduzido, que passa a conter 5 dígitos. Sem o código reduzido com dígito verificador, o código reduzido tem apenas 4 dígitos. O código reduzido com dígito verificador será criado automaticamente caso já exista um plano de contas. Subgrupo de estoque no ativo. Aqui informaremos qual subgrupo estão as contas de estoque no ativo. Por exemplo, 120, 130 ou 140. Utiliza classes auxiliares, marcar para sim, deixar em branco para não. Neste caso, se ele ficar em branco, se não for utilizar classes auxiliares, não haverá necessidade da execução do processo de apuração para geração de relatórios. Se tiver marcado, continua a obrigatoriedade do processo de apuração, pois este é o processo que o sistema gera os lançamentos contábeis de apropriação, que é a apuração. Então, neste caso aqui, a empresa está trabalhando com classes auxiliares. As classes auxiliares serão vistas na aula de número 2 deste mesmo curso. Temos aqui o centro de custo desvinculado do código contábil. Assinalar para sim, deixar em branco para não. Então, eu vou marcar aqui. Essa opção, se estiver marcada, na hora do lançamento contábil, primeiro informaremos o código contábil e depois informaremos o centro de custos a qual é designado este lançamento. Se eu deixar desmarcado, eu terei que informar o centro de custo no meio da conta. Então vou deixar marcado aqui para ficar desvinculado, que é mais prático, é o que é mais utilizado. Lembrando que a aba Classes Auxiliares veremos na próxima aula. Então temos aqui a aba Lançamentos, Edição automática de históricos. Marcar para sim, deixar em branco para não. Nesta opção, se tiver marcada, o sistema vai fazer a edição de históricos, que é o espaçamento entre as palavras automaticamente. Se ela estiver desmarcada, ela irá alterar a tela de lançamentos online, lá no campo de histórico complementar. Então, se eu tiver marcado aqui, a hora que eu vim em lançamento online, ele vai me aparecer a tela de histórico dessa maneira. Se eu vir aqui em parâmetros gerais, lançamentos, desmarcar essa opção, a tela de lançamento online vai ser apresentada de uma maneira diferente na parte do complemento. Então vou deixar marcado, voltando aqui, lançamentos. Vou deixar marcado aqui o edição automática de históricos. Move o HP para complemento durante a digitação. Selecionar para sim e deixar em branco para não. Nesta opção, a hora que eu selecionar o meu histórico padrão, ele levará para a tela de complemento. Salvar lançamentos excluídos, marcar para sim e deixar em branco para não. Nesta opção, mesmo que um lançamento seja excluído, o sistema o mantém para posterior recuperação ou eliminação definitiva do lançamento. Então, vou deixar marcado aqui, mesmo se eu excluir um lançamento, o sistema vai manter ele para mim. Utiliza partida simples, informar para sim, deixar em branco para não.
Na tela de lançamento online, o sistema de partida simples que não utilizar código de agrupamento será considerado o código 0000. Então vou marcar aqui para poder utilizar a partida simples. Na sequência, temos utiliza agrupamento. Marcar para sim, deixar em branco para não. Na tela de lançamento online, informaremos um código de agrupamento para a identificação de um grupo de lançamentos de partida simples. Então vou marcar aqui para utilizar o agrupamento. Permitir lançamento com valor 0, marcar para sim, deixar em branco para não. Então vou marcar aqui para poder fazer um lançamento com valor 0. Sugestão: mostrar código reduzido. Nesta opção, o sistema demonstrará os códigos reduzidos no momento da consulta na tela de lançamento online. Então vou marcar aqui para também mostrar os códigos reduzidos. E por fim, temos aqui lançamentos em lote, gravar online. Nesta opção, o sistema irá fazer a gravação online dos lançamentos em lote, sem a necessidade da execução do processo de importação. Então vou marcar aqui, para assim que eu fizer o lançamento em lote, automaticamente ele já vai lá para o lançamento online e para o meu razão, para os meus relatórios. Por fim, tem a opção aqui, relatórios. Aqui é o que eu quero que seja impresso nos relatórios que eu vou usar no sistema. Código da empresa, marcar para sim, deixar em branco para não. Termo de reconhecimento, mesma coisa, marcar para sim, deixar em branco para não. A mesma coisa com o endereço da empresa e declaração dos responsáveis. Imprimir como folhas anverso ou anverso e verso. Esta opção de anverso e verso são as impressoras que imprimem frente e verso de uma única vez. Então, no caso aqui, eu vou deixar só anverso. E se quiser mostrar o sinal CR quando for crédito. Mês, dia inicial e dia final. O dia inicial é o dia a ser impresso nos relatórios automaticamente conforme o mês selecionado. Caso queira que saia no relatório outro dia, informar aqui neste campo de dia inicial. Dia final, informaremos aqui o último dia do mês. Ou, se eu quiser que saia um outro dia nos meus relatórios do mês, eu informo a data que eu quero aqui. Relembrando, este termo de reconhecimento, ele serve para os seguintes relatórios quando executado o processo de balanço: ativo/passivo, balanço patrimonial, DRE legal, DRE analítica por período, DRE sintética, DRE analítica, DRE comparativa sintética, DRE comparativa analítica e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Terminando essa aba relatórios, ficará apenas a aba classe auxiliar, que veremos na próxima aula deste mesmo curso. Nesta aula, vimos como parametrizar a empresa. Este que é um passo importantíssimo para a sequência da utilização no sistema. Na próxima aula, veremos como funciona e como parametrizar as classes auxiliares do sistema.